Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à segunda sessão da plenária final. Vamos continuar a leitura da ata do Cobrefio. Nos eventos últimos, que seria a sessão final do Conselho Nacional. Vou transmitir aqui para alguém me ajudar na leitura. Se aparecer aí, alguém me avisa? Apareceu. Lembrando que a votação está disponível por e-mail para já a gente saber se a maioria apoia ou não a instituição do Dia do Estudante de Filosofia. Então, verifiquem o e-mail de vocês, que foi enviado à eleição. Alguém gostaria de iniciar a leitura? Vou iniciar. Uai. Boa tarde, gente. Ponto 10, última sessão do CONEF. O 4º Conselho Nacional Estudantil de Filosofia, CONEF, sendo o último antes da plenária final do Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, Cobrefil, realizado no dia 31 de outubro de 2025, concentrou na finalização da estrutura institucional e na definição dos rumos políticos do movimento estudantil de filosofia no Brasil. O ponto central da reunião foi a aprovação do total do Estatuto do FENEFIL, Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, o que foi alcançado com 19 votos favoráveis. Entre as disposições estatuárias aprovadas, que somaram 79 artigos, destacam-se as que tratam da dissolução da FENEFIL, que só poderá ser deliberada pelo Cobrefil, e as que estabelecem o princípio de paridade de gênero e a representatividade de pessoas negras de diferentes regiões do país para as chapas concorrentes à Executiva Nacional. Foi deliberado que os membros da Executiva Nacional não serão remunerados, sendo permitido apenas o ressarcimento de despesas comprovadas mediante a aprovação do CONEF. Ademais, para viabilizar o registro em cartório, o Estatuto foi fixado com o endereço cedido por uma instituição na cidade de São Cristóvão, Sergipe, a UFES, onde se planeja o registro, deixando a luta por uma sede física própria para futuras gestões. O Estatuto aprovado também batizou a primeira gestão da FENEFIL, quando eleita no Congresso de Fundação como Gestão Caterina Helena Abiessab, em homenagem a estudante de filosofia da USP assassinada pela repressão em 1968. O Conselho dedicou extensa análise e discussão à construção do Plano Nacional de Ação e Formação Política dos Estudantes de Filosofia, um documento que estabelece as bases de luta para a revalorização e resistência da filosofia no país. O Plano Nacional abordou a conjuntura política, criticando a impunidade, a seletividade da justiça e o arcabouço fiscal que limita gastos sociais. No eixo educacional, o plano exige a garantia da carga horária mínima e disciplina autônoma para a filosofia, combatendo a diluição curricular na reforma do ensino médio e critica a massificação do EAD precarizado, defendendo o ensino de qualidade em todas as modalidades e a criação de universidades em cidades periféricas e marginalizadas. O plano também incorporou o combate a todas as opressões, sendo as lutas feminista, antirracista e LGBTQIA+, inegociáveis, exigindo a inclusão de pensadoras e epistemologias negras e indígenas no currículo, bem como a defesa da permanência estudantil. Além disso, o documento orienta o uso da inteligência artificial como ferramenta, estabelecendo diretrizes éticas e a valorização de métodos de avaliação tradicionais, como provas presenciais e arguição. O Conselho também encaminhou a instituição do Dia Nacional do Estudante de Filosofia para o 8 de novembro, em memória de Catarina Helena e João Antônio Santos Abiessab. Tem que botar o nome certinho aí, né? Sim. Por fim, foram realizadas as votações
para sedes de futuros encontros. A Universidade Federal de Sergipe, UFES, foi escolhida em primeiro lugar para sediar o Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, o ENEFIL, em 2026. O E também da sigla. Em segundo lugar, a Universidade Estadual do Ceará, o UECE. E em terceiro lugar, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. A Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, sediará o Encontro Regional de Estudantes de Filosofia Nordeste, o ENEFIL Nordeste, em 2026. A UFES foi eleita em primeiro lugar, seguida da Universidade Estadual de Santa Cruz, o UECE, para sediar o ENEFIL. Santa Cruz está errado aqui. UESC. É o UESC, Vou seguir. Ponto 11, Filosofia Popular, Cultura e Extensão. A roda de conversa sobre filosofia popular, cultura e extensão, no dia 31 de outubro de 2025, operou como um espaço crucial para desmistificar a filosofia como disciplina restrita ao ambiente acadêmico, defendendo que ela é sinônimo de vida e manifestação de luta e resistência popular, e que a extensão universitária é a ponte para levar esse saber além dos muros da universidade. A discussão começou com a provocação sobre se o filósofo nasce dentro da academia ou se origina da sabedoria popular. O estudante quilombola Phil Bala compartilhou sua vivência, afirmando que a filosofia popular emerge das culturas de raiz, como o samba de roda, o maculelê, a capoeira, o forró-pé de serra e, sobretudo, a literatura de cordel, a qual ele considera um campo filosófico muito forte. Ele citou o exemplo do artista Jorge de Angélica, que, apesar de não ser alfabetizado, demonstrava um modo de ver e pensar a vida de forma transformadora, evidenciando que a fronteira do pensar pode ser atravessada fora do conhecimento letrado. Phil Bala também narrou o processo de resgate da história de um quilombo que não estava registrado em livros, através de entrevistas com moradores centenários e como ele utiliza a sua vivência e literatura negra e o reggae para combater o racismo e fortalecer a autoestima de crianças com baixa estima. Violeta Samo reforçou a visão de que a filosofia deve ser plural e multi, criticando a impressão inicial de que o curso está centrado apenas na filosofia grega. Ela conectou a cultura do pensamento e a existência e a forma como o povo resolve seus problemas sociais. Em Feira de Santana, na UFES, ela destacou movimentos como o Filotrepa, que promove a união da filosofia com as pautas de movimentos negros, LGBT e a cultura da periferia, incentivando a liberdade de expressão, até mesmo o balançar da raba, como manifestação cultural e filosófica. O componente da extensão universitária foi apresentada por Emily e Henrique Estrela, destacando o projeto Filosofando em Múltiplas Linguagens, o primeiro projeto de extensão na história do curso de filosofia da UFES, um marco para o curso que, historicamente, tem um perfil mais de bacharelado do que de licenciatura. A extensão é entendida como um pilar da universidade que busca uma troca mútua, ouvindo as demandas e as necessidades da comunidade externa, em vez de apenas depositar conhecimento. O projeto, que se baseia teoricamente em autoras como Miranda Fricker e Graziella Rinaldi, e também na filosofia pop, realizou uma pesquisa em uma escola de ensino médio que revelou preconceitos profundos, como a afirmação de que mulher não produz conhecimento e que o lugar de mulher é na cozinha. Em resposta, o projeto promoveu uma ação intitulada AD, Conhecendo Mulheres Notáveis na História da Filosofia e na Ciência, liderada por mulheres para empoderar alunas e mostrar a importância da liderança feminina, conseguindo impactar positivamente estudantes que se sentiam diminuídas em casa. Pode seguir. Henrique Estrela detalhou a base teórica da filosofia pop, inspirada em Charles Feitosa, vista como algo pós-moderno, mas como uma recuperação de um modo arcaico de trabalhar filosofia que foi silenciado,
visando pluralizar a história da filosofia. Esse modo de filosofar incentiva a experimentação com diversos estilos de expressão, além da escrita rígida acadêmica, como aforismos, confissões, teatro, incluindo o uso de imagens e a transdisciplinaridade com artes e ciências. O projeto inclui a realização de um minicurso trabalhando filosofia, cordel e estilogravura, filosofando em versos e linhas, e o uso da lógica como ferramenta de curadoria digital para que os estudantes possam lidar com a desinformação, argumentos falaciosos e discernir o que podem ou não acreditar. Outras iniciativas incluíram a busca por trazer dimensão de afetividade para a sala de aula, como o minicurso Cartografias e Mapas Afetivos. Além disso, foi ressaltada a importância de trabalhar a filosofia desde as infâncias, já que as crianças possuem perguntas existenciais profundas, citando o projeto Filosofando nas Infâncias e o caso da filósofa Temistocleia, mestre de Pitágoras, que foi viabilizada pela história mainstream da filosofia. Os participantes enfatizaram que a filosofia é sensibilidade e humanização. Sensibilidade, humanização e compreensão, e que os estudantes devem se posicionar de forma crítica contra a mídia e os discursos rasos, aproveitando os editais de cultura para se expressarem e transformarem a realidade. Ata da plenária final. Aí vem. Então, a ata da plenária final, que é o que está acontecendo hoje, vai sair posteriormente, vai ser acrescentado nesse link. Então, depois a gente vai estar organizando, fazendo as referências certinho das pessoas, das universidades. Eu lembrei também de colocar o Bruno, né? O Bruno é professor, além de ser estudante de filosofia. Então, ficar atento a essas questões, porque esse documento vai ser público, né? Agora, segundo momento da chamada de hoje, está o Plano Nacional e eu vou transmitir agora a parte que foi alterada do que a gente já conversou ontem. Tá? Então, teve algumas alterações, alguns acréscimos para a gente debater hoje e votar no Plano Nacional. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Já só. Tá pequeno ou tá bom para você? Aumenta um pouquinho, por favor. Peraí, viu? Meu computador está esquentando, meu notebook está esquentando, estou com medo de não dar tempo. E ele querer desligar. Vamos lá. Educação. A educação brasileira em 2025 está no olho do furacão. A aprovação da Lei de número 14.945, de 2024, reorganizou o ensino médio, prometendo corrigir os absurdos da Contra-Reforma de 2017. No papel, a lei reintegra a filosofia e a sociologia à formação geral básica, mas não garante, de fato, carga horária mínima nem disciplina autônoma. O risco da diluição curricular é real. Cada estado e rede interpreta a lei de modo diferente, cortando horas, escondendo a filosofia em projetos interdisciplinares e precarizando seu ensino. É a velha tática da exclusão disfarçada de inovação. Enquanto isso, professoras e professores seguem na linha de frente, mas enfrentam cortes salariais, planos de carreira congelados e sobrecarga. As greves de 2025, como em São Paulo, mostram que a categoria não aceita mais a chantagem da precarização. A luta docente é também a luta estudantil, pois sem valorização do trabalho de quem ensina, não há filosofia viva nas escolas. No plano fiscal, o governo discute pacotes e ajustes que podem restringir ainda mais os recursos para a educação. A elite financeira
pressiona por cortes, enquanto milhões de estudantes estudam em escolas com teto caindo, falta de internet, ausência de bibliotecas, a disputa é clara. Ou mais dinheiro para o povo, ou mais dinheiro para os banqueiros. O arcabouço fiscal estrangula universidades e institutos federais e ameaça o futuro da juventude trabalhadora. No ensino superior, o cenário também é contraditório. Enquanto a expansão dos institutos federais abre oportunidades, o decreto de número 12.456 de 2025, conhecido como Marco Regulatório da EAD, aniquila inúmeras licenciaturas em filosofia por todo o país, que agora são obrigadas a serem exclusivamente presenciais ou semipresenciais. Este decreto compõe um retrocesso ao ensino superior de qualidade. Ele obriga provas presenciais para estudantes de modalidade EAD, o que impossibilita muitas pessoas de áreas periféricas, afastadas e marginalizadas estudarem, gerando ainda mais desigualdade no nosso país. Outro sim, ele também permite que as universidades ofereçam cursos presenciais, com 30% de carga horária e ensino à distância, incentivando ainda mais a plataformização da educação. O decreto não regula nem qualifica de forma crítica o que é qualidade na educação, nos materiais didáticos e nos projetos pedagógicos. Isso possibilita que o ensino privado continue preocupado em manter apenas os lucros sem nenhuma preocupação em oferecer educação de qualidade para estudantes. Cabe a nós exigir uma regulação da educação superior que valorize, regule e imponha uma educação de qualidade, inclusiva, crítica e decolonial para as universidades e todas. Pode ser um pouco, Vinícius? E todas as modalidades. Devemos exigir de todas as instituições de ensino superior, independente da modalidade, uma graduação de qualidade, com currículo, conteúdo, atividades avaliativas, estágios e práticas pedagógicas relevantes para a formação de filósofo ou filósofa, respeitando as especialidades da licenciatura e do bacharelado. Além disso, é nossa luta a expansão das universidades públicas para todos os cantos do país, permitindo que as pessoas de comunidades periféricas e marginalizadas tenham acesso à educação pública. O Pronto, negacionismo é só climático. aqui mesmo. Ah, tá. Esse restante aqui a gente já leu um pouco desse texto que a gente acabou de ler. Só foi o acréscimo que a delegada Laura fez na questão do EAD, que a gente pode entrar em discussão também sobre esse texto. Alguém tem alguma questão? Vamos ver aqui o que mais. Eu só avisar que eu escrevi esse texto aí, gente, às 2 horas da manhã de hoje. Então, assim, por favor, vamos revisar se vocês tiverem alguma coisa, porque foi nesse horário que eu escrevi. Isso aqui tudo a gente já conversou. Tem coisas que a gente vai precisar melhorar a escrita. Pronto, é isso, gente. Agora, antes de ir para o calendário, vamos ver essa proposta aqui da instituição do Dia Nacional dos Estudantes, para a gente voltar para cá. Aí a gente vem aqui construir o nosso calendário de luta. Deixa eu transmitir outra tela. Mudou aí para vocês? Agora ficou um pouco estranho. Ah, tá, do Balotilo. Agora a gente consegue ver. Vou encerrar a votação. 27% de manifestantes. Vamos abrir o resultado da proclamação ou não do dia. Vamos ver aí o que os estudantes desejam.
Então, por unanimidade, não é isso? Instituímos o Dia Nacional do Estudante de Filosofia, o dia 8 de novembro. Pronto, Quem agora pôs essa fazemos musiquinha maravilhosa, gente? Amei. é um site que você consegue estar escolhendo, olha. Deixa eu mostrar para vocês. Arrasou, Vinícius. Nossa, amei. Da hora. Muito bom. Pronto, instituído o Dia Nacional do Estudante de Filosofia. Resta a gente lutar para que esse dia seja reconhecido nacionalmente por uma lei federal, né? Depois a gente volta para a eleição nacional, mas antes de voltar para a eleição nacional, tivemos modificações na chapa. Vou apresentar a chapa novamente. Parar de apresentar aqui. Apareceu? Sim. Vamos vendo o logo da chapa. Pronto. A gente já fez a descrição do logo da chapa, é somente frisar o que foi que teve alteração, né? A diretoria nacional permanece com os mesmos integrantes. Não sei se precisa falar novamente. As coordenações regionais, a gente teve uma alteração, que foi a mudança de Miguel para com a Keicilane Lima da Silva, para o cargo de coordenação regional Nordeste, junto com o Matheus, para tentar ter uma paridade aí de gênero, né? A coordenação regional continua, o Centro-Oeste, o Pedro, Sudeste continua com o Paulo, a segunda cadeira também com o Gabriel, a região Sul permanece vazia, coordenações temáticas continua esses cargos. Miguel passa a ser da coordenação de cultura. Miguel, da Universidade Federal de Sergipe. A cadeira de extensão continua desocupada e bacharelado também. E a cadeira de coordenação de permanência estudantil foi ocupada por Romeu Lurian da Silva Lima, da Unifap. Vamos, nesse momento, abrir o processo de eleição, enquanto a gente dá procedimento à programação, tá bom? Vou publicar a eleição nacional nesse exato momento. Aí, se tiver alguma coisa, algum erro, podem me avisar que a gente pode estar fazendo o processo novamente. Mas, por enquanto, eu acho que está tudo certo. Eu também vou votar, posso estar conferindo também. Eleição em andamento. Eleição nacional da FENEFIL enviado por e-mail.
Sobre a lista de presença, não fiquem preocupados, porque a gente tira print da tela. Então, temos o registro de todas as pessoas que participaram, tá? Da mesa, dos conselhos, das plenárias. Não se preocupem com isso, porque a gente teve um imprevisto com o link do registro. Algumas pessoas não estão conseguindo acesso pelo celular. Então, a gente preferiu tirar print da tela. Pronto, gente, acabei de voltar. Vamos ao procedimento. A nossa programação. Vamos voltar ao calendário, né? Isso, eu estava até perdido aqui o que a gente ia fazer. Vamos voltar ao calendário para a gente aprovar o calendário. O calendário a gente aprova por aclamação, porque o calendário é passível de ser alterado conforme o andamento dos conselhos, tá bom? Acho que é bom passar o calendário, porque teve bastante mudança, né? Teve, e eu espero que todas as mudanças estejam aqui, viu? Porque possa ser que alguém tenha apagado alguma coisa ou esquecido de acrescentar. Mas, de qualquer forma, o Conselho, em segunda instância, tem a possibilidade de estar reformulando o calendário nacional. A gente só está fazendo esse calendário para que a gente tenha uma base do que fazer durante a gestão. Por exemplo, tem algumas datas aqui que a gente vai precisar de se mobilizar, e a gente vai repassar os centros acadêmicos, as filiações, colaborações, a possibilidade de panfletagem, de publicação, de um vídeo, de comunicação. Então, essas coisinhas a gente vai ter aqui já definido ou previsto no calendário. É nesse sentido que a gente vai aprovar um calendário. Bom, em novembro, a gente inicia com o dia 8 de novembro, o Dia Nacional de Estudante de Filosofia, que foi aprovado no 10º Congresso Brasileiro de Estudante de Filosofia. A terceira quinta-feira de novembro é o Dia Mundial de Filosofia da Unesco. O dia 12 de novembro, Dia Nacional da Pessoa com Surdo-Cegueira. Dia 17 de novembro, Dia Internacional de Estudantes. Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Dia 27 de novembro, Dia Nacional da Educação à Distância. Aí temos a operação, né? Que é que a gestão deve fazer. A gestão dá início hoje, assim que eleita. E entre o dia 5 de novembro ao dia 30 do mesmo mês, a Executiva Nacional, ou seja, todas as pessoas eleitas, vão estar se reunindo para formalizar o plano de gestão para ser aprovado no CONEF. No dia 20 de novembro, deve sair a convocação para o CONEF. Laura comentou alguma coisa? Sim, a Laura acrescentou as datas de luta das pessoas com deficiência. Então, convocado o CONEF em novembro para dezembro. Em dezembro, temos as seguintes datas: Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, dia 3. Dia 10 de dezembro, Dia
Internacional dos Direitos Humanos. Dia 13 de dezembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. Operacional, o CONEF, previsto para ser realizado entre os dias 19 a 22 de dezembro. Alguns dos pontos de pauta é a aprovação de regimentos internos, plano de gestão, homologação das filiações iniciais das entidades. Em janeiro, tem o dia 4, que é o Dia Mundial do Braille, mas dia 1º é o Dia Mundial da Paz, né, o internacional. Tem alguma data, dia 1º de janeiro? Dia 1º de janeiro é o Dia Internacional da Paz, que é o feriado, né? 1/1. Isso. É internacional, né? Eu só não sei se é internacional ou Dia Mundial da Paz. Dia Mundial da Paz, 1/1. Eu fico pensando que, eu não sei Dia se faz Mundial. sentido colocar sobre esse dia, porque ele foi, se eu não me engano, podem até me corrigir, tá? Ele foi instituído por um papa. Então, eu não sei se faz sentido a gente. Não sei, acho que pegar datas, não sei, tipo, hegemônicas, vamos dizer assim. Pronto, então vamos fazer a retirada. Realmente tem essa questão papal. Tem o Dia Mundial do Braille, que é dia 4 de janeiro. Dia 14, Internacional da Lógica. Dia 24, Dia Internacional da Educação. Aí tem o operacional, recesso e articulação das coordenações regionais, publicação das diretrizes de realização dos COREF e assembleias regionais. Assembleias regionais eu coloquei para a gente estar debatendo aí sobre a realização do Erefil Nordeste, né? E tem que ter uma assembleia regional nesse Erefil. Planejamento do Enefil 2026, lá para janeiro. Em fevereiro, dia 20, Dia Nacional da Luta e Resistência de Homens Trans e Pessoas Transmasculinas. Também é meu aniversário no dia 10 de fevereiro, mas aqui não precisa entrar no calendário. Nossa, fevereiro não tem quase nada de dias de lutas. Operacional. Tem o dia 20 de quando aqui? De fevereiro. Já não estou entendendo isso aqui. Dia 20 de fevereiro, convocação do CONEF. E Acabou apoio. ficando 20/1 ali, coloca um 2. Convocação do CONEF, apoio à instalação dos COREFs regionais. Em março, temos o Dia Internacional da Luta das Mulheres. No dia 8, dia 14, memória e atos em torno de Marielle Franco. Dia 21, tem o Dia Internacional da Luta contra o Racismo. Operacional, CONEF a ser realizado em fevereiro, entre os dias 20 a 23 de março. Não, isso aqui é em março. Já estamos em março, né? É. Estamos em março. Meus vizinhos chegando em casa. Vou desligar aqui o áudio, viu? Que é muita besteira. Quer falar melhor sobre isso, Gabriel?
gente pode estar acrescentando aqui. A visibilidade trans, né? Dia 29. Colocaremos alguma coisa do dia 8 de janeiro, como resistência da democracia, algo assim? E tem essa data, é? Não é uma data ainda oficializada, mas por conta dos ataques, né, democráticos, é visto como Ah, sim. vitória da democracia, né, do 8 de janeiro, né? Qual o nome da data? Então, ainda não é oficial, entendeu? Não é uma data, assim, oficial, etc. Defesa da democracia. Atos em defesa da democracia, né? Porque é o que acabou ficando, né? Essa memória, né? Carro de som na rua. Dia 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. Tem que pôr um ali, que tá 2902. Tá muito alto o som aí para vocês? Pra mim, não. Tá só um ruidinho, mas dá pra ouvir normal. Pronto. Voltando para março, para não me perder aqui na minha viagem mental. Em março temos um CONEF, né? Tem a data aqui de realização, entre o dia 20 a 23. Aprovação do calendário dos EREFIS. Se mais regiões aí tiver a possibilidade de realizar os encontros regionais, a gente pode estar aprovando esse calendário. Homologação de novas filiações, discussão do balanço financeiro e político da gestão. O financeiro, eu acredito que a gente não vai ter tão cedo. Em abril, memória da ditadura, no dia 1º, luta pela democracia. No dia 2, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. 17, Dia Internacional da Luta Camponesa. Massacre de Eldorado, dos Carajás. Dia 19, Dia dos Povos Indígenas. Dia 28, Dia Mundial da Educação. Operacional, convocação do CONEF para maio. Realização dos primeiros COREFs ordinários, com planejamento dos encontros regionais, debate de pautas regionais. Em maio, Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Dia 13, Dia da denúncia da falsa abolição. Dia 15 de maio, Dia Internacional da e do Estudante. 17, Dia Internacional de Combate à Homofobia, Transfobia e Bifobia. Vinícius, Oi. no dia 3 de maio é comemorado também o Dia do Sertanejo e o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Se for pertinente colocar. É pertinente. Você consegue escrever? Porque eu vou copiando para ser mais rápido. E vou colando aqui. Ó. Já vi que tem uma data para 24 de fevereiro. Eu vou ver se eu consigo aqui. Que é Dia da Conquista do Voto Feminino. Dia 21 de março, Dia contra a Discriminação Racial, Dia Mundial da Síndrome de Down. Dia 21 de março. Ô, Vini, é porque esse daí é o internacional, tem o nacional também. Nacional qual? É dia 3 de julho. Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. Falando em julho, será que alguém acrescentou o dia 2 de julho? Você consegue escrever aí? Bota aqui. Eu acrescentei o 2 de julho. Você acrescentou, pronto.
vão escrevendo aí as datas que a gente vai construindo o calendário. Aí é bom que a gente já faz os cards. Dá para todo mundo escrever no próprio documento, porque todo mundo está com compartilhamento aqui, dá para ir Exatamente. sugerindo. Mas tem Deixa gente eu que pegar o acredita link que fica aqui. no celular, né? Mas quem tiver no computador Ah. já pode ir sugerindo direto. Ó. Vai aparecer como comentário, aí vai aparecer tipo como se fosse uma caixinha de sugestão, aí o Vinícius só vai meio que aprovando. Ó, dia do sertanejo, dia 3 de maio. Vinícius, se você colar, em vez de apertar Ctrl V, apertar Ctrl Shift V, vai sair na formatação que já está no Google Docs. Ah, deixa eu testar aqui. Shift V? Não vai não no meu. Ctrl Shift V. Ah, Ctrl Shift V. saiu a mesma coisa. É porque tá ainda pequeno, mas tenta no próximo, quando você der Enter, aperta Ah, Ctrl Shift V. Viu? Aí deu bom, tá vendo? pronto. Testar de novo. Vocês vão escrevendo aí e a gente vai fazendo as alterações. A gente parou em que mês? Em março, eu acho. Em abril, que a gente já falou dos povos indígenas. Maio também já falou. Ah, a gente estava em maio, é verdade. Minha cabeça também tá. Junho. Mês de junho tem o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5, e dia 28, o Dia da Memória, Dia do Orgulho. Não sei se tem mais outra data aqui nesse mês. Ah, a Bruna acrescentou mais datas aqui. 18 de maio. Eu tô colocando, conforme a Bruna for enviando, eu também tô colocando. Ah, pronto. É tudo essas mesmas. Esse do dia 18 são várias datas mesmo, né, Bruna? No dia 18, Isso, certo? isso. Então, vocês vão acrescentando aí, depois a gente bate a votação, a aprovação. Em junho, tem uma convocação dos COREFs regionais do meio de ano, e eles já os últimos planejamentos do ERIFIO. Já tem a convocação dos ERIFIOs regionais. Não é tanto nem convocação. Seria a convocação da Assembleia, não sei. Mas isso aqui a gente pode estar discutindo conforme vai andando aí os CONEF e o diálogo com a sede organizadora do EREFIO. Ainda em junho tem a convocação do CONEF para agosto. Apoio da Executiva Nacional às coordenações. Apoio da Direção Nacional. Na organização dos EREFIs, atualização do cadastro de entidades filiadas e das delegações regionais. Atualização dos relatórios das coordenações temáticas para o CONEF. Em julho temos 2, Independência do Brasil na Bahia. 3, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. 25, Dia Internacional da Mulher Negra, Vinícius, Latino-Americana e Caribenha. te interrompendo novamente. Eu vou falar e vou mandar por escrito. No dia 13 de julho é comemorado o dia em que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. 13 de julho de 1990.
O ECA. Ótimo. Aí você manda que a Uma gente data acrescenta, né? importantíssima. Isso, uma data importantíssima. E esse dia mundial aí é no 5 de junho mesmo. Já tem lá em cima em junho. Pronto. Ah, então tem que apagar. Pode apagar, Vinícius. Esse 5 de julho, Dia Ah, Mundial para da Memória, pagar, está né? errado aí. Isso, para apagar. Isso, que é 5 de junho. Pronto. Já tem lá. Pronto. Operacional, convocação do Erefil Regional para os encontros regionais que estiverem passando aí do prazo. Convocação do CONEF para agosto. Quanta convocação é essa de CONEF? Vou tirar essa aqui. Apoio da Direção Nacional às Coordenações Regionais na organização do Erefil. Atualização do cadastro de entidades filiadas, delegações regionais. Reuniões do COREFES para acompanhamento e estimação das deliberações do Erefil. Em agosto, dia 9, Dia Internacional dos Povos Indígenas do Mundo. Dia 11, Dia do Estudante, Semana de Luta do Movimento Estudantil. Dia 12, Dia Internacional da Juventude. 16, Dia do Filósofo da Filósofa no Brasil. E também é um mês que se realiza a Marcha das Margaridas, acredito que é de 5 em 5 anos, não sei dizer, mas tem a leve memória, que é assim. Operacional, convocação preliminar do Cobrefil, em agosto. E também a realização do CONEF. Em setembro, temos o Dia Mundial do Daltonismo. Dia 6, dia 7, Gritos dos Excluídos, que é também Dia da Independência. 11, Dia da ditadura militar chilena. Dia... A gente coloca a ditadura militar chilena, então tem que colocar o dia da ditadura militar do Brasil, né? 31 de março. Não é isso? Dia 12, Dia da Juventude Negra. Dia 16, Fundação da Frente Negra Brasileira. Dia 21, Internacional da Paz. Também dia 21, Dia Nacional de Luta de Pessoas com Deficiência. Dia 23, Dia da Visibilidade Bissexual. Dia 23 também, Dia Internacional das Línguas e Sinais. Dia 26, Dia Nacional do Surdo. Dia... O axé tá forte aqui. Dia 28. Não sei se vocês estão ouvindo. Dia 28, Dia do Servidor Público. Estamos aqui, estamos aqui. Operacional, preparação do Cobrefil, que é o Enefil, né? Na verdade, vou colocar a preparação do Enefil, porque Cobrefil é programação dentro do Enefil. Reuniões conjuntas da Direção Nacional e Coordenações Regionais. Convocação final do Enefil. Convocação do CONEF para outubro. E aqui eu coloquei atenção, a ANPOF realiza encontro entre setembro e novembro. Em outubro temos o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Dia 5, no dia 1º, Dia Internacional da Pessoa Idosa. Dia 5, aniversário da Constituição Federal de 1988. Dia 12 do 10, Dia da Juventude Negra.
Não já tem aqui em cima. Tem 2 repetidos. Acho que Qual é o dia tem certo? coisa que é copiada, acho que foi coisa copiada. Deixa eu tirar a prova aqui. Depois tem que conferir nessas datas. Uhum. Aqui no Google não tem não esse dia. Explícito. Tem que ver quem digitou aí, saber qual é o mês, certo? Dia 15, Dia do Professor. 17, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. 28, Dia do Servidor Público. Já falei, né? Vige, parece que tem um erro aqui, viu? Dia do Servidor Público. É em outubro, né? Acho que 28 Tem ou muita 28. coisa que tá copiada e colada, e aí acabou mudando muita coisa. É 28 de outubro, Dia do E Servidor Público. Já tá aí até. cinco de outubro tá certo. Dia da Juventude Negra a gente tem que ver, né? Vou até deixar em negrito aqui. Dia do Professor é esse dia mesmo. Põe em vermelho, Vini. Deixa eu abrir aqui a tela. Aí a gente vai ajustando até o próximo CONEP. Bom, em outubro a gente não tem muita coisa operacional, talvez um CONEP antes do Enefio, mas aí a gente vai dialogando enquanto o barco está andando. E encaminhamentos para o próximo CONEF, lá para dezembro. Temos a identidade visual, que a gente não vai ter tempo de discutir aqui no Cobrefio, no sentido de cores, bandeiras, o logo, né? O logotipo, acho que é o logo. E também o plano de gestão para a gente estar dialogando com o conselho. É isso, agora a gente pode ver aqui a questão da aprovação, né? Dadas os acréscimos. Podemos aprovar o calendário nacional? Então, Podemos ir para vamos votação, sim. Acho que podemos. ir para a votação. Depois a gente vota o Plano Nacional. Vamos lá, delegados e delegadas, por gentileza, levantem as mãos. Aqueles que aprovam o calendário nacional. Mantenham as mãos levantadas. Quer que eu bata um print, Vinícius? Estou tirando foto. Ah, então tá bom. Abaixem as mãos. Romeu. Pronto.
Delegados e delegadas que desaprovam o calendário nacional, por gentileza, levantem as mãos. Aqueles que se abstêm, levantem as mãos. Declaramos aprovado por unanimidade. Vamos agora para o Plano Nacional, que nós construímos durante esse cobrefio. Vou puxar a votação. Delegados e delegadas que aprovam o Plano Nacional, por gentileza, levantem as mãos. Mantenham as mãos levantadas. Deixa eu mostrar a minha levantada também. Podem abaixar. Aqueles que desaprovam o calendário, o Plano Nacional, por gentileza, levantem as mãos. Aqueles que se abstêm, levantem as mãos. Declaramos aprovado o Plano Nacional de Formação e Ação Política do MEFIL. Por maioria dos votos. Cadê a musiquinha, Vinícius? Oi? Oh, Cadê a peraí. musiquinha? Deu delay aqui. Peraí, viu? Vai ter musiquinha. Depois de um ano, foi aprovado. Aê. Meu Deus, não sabia que falava essas coisas. Mas enfim. Enfim. Eu espero que o YouTube não censure a gente. Agora vamos para o próximo passo da programação. Deixa eu conferir o que é aqui. Lembrando que a eleição nacional ainda está rolando. Vocês podem ir votar enquanto rola aqui. Se nós dividimos em três partes do evento hoje, a plenária, eu espero que não tenha mais nada à noite. Para descansar, preciso descansar um pouquinho. Mas se a gente não conseguir fazer tudo o que tem que fazer, a gente dá um intervalo e continua à noite. Mas pelo andar da carruagem, parece que a gente está indo, viu? Pronto, agora a gente vai para a questão de conferir a eleição nacional. 40% dos votos. Deu um código, um bom 40%. Isso. Que é praticamente a mesma porcentagem que aprovou o estatuto, né? São 48 delegados e delegadas. Tivemos mais de 300 inscrições, ouvintes, durante o evento. Pode falar, Matheus. Ô Vinícius, nessas inscrições dos delegados, os ouvintes estão inscritos, os suplentes são inscritos juntos? É porque Não. tem... Ah, tá. Para os suplentes votarem, a gente precisa enviar e-mail? Se precisa o quê? Para o suplente votar, a gente precisa enviar e-mail? Se precisa enviar e-mail, tem um e-mail aqui. Então, é porque tem uma delegada nossa que não vai poder voltar porque ela foi fazer uma cirurgia. E aí, pro suplente, no local, ele precisa enviar o e-mail agora? Vou enviar agora.
Deixa eu só conferir. O suplente Wesley. da Universidade Estadual Santa Cruz, Wesley Silva Santos. Isso. Tô com o ventilador de frente para mim. Tô ficando com os lábios tão ressecados. Como é que estão aí vocês? Estão relaxados? Final de semana, com feriado? A Eu Laura tô precisando de viajou, um né, Laura? descanso. Eu viajei, eu tô em Santos. Os Em meus sogros Santos? moram aqui. É. Nossa, que saudade de Santos. Eu não gosto muito daqui, não. Eu gosto da questão por exemplo, eu gosto de natureza, né? Então lá tem muitas árvores e tal. E quando você está chegando lá, você vê as árvores de cima, não é isso? Isso é legal. É um É a bom serra, né, ponto. que chama? É, descendo ali, né, imigrantes. É um Isso. bom ponto. Eu também já morei em Ubatuba, não sei se você conhece. Conheço. Eu vou fazer um bate-volta para Recife na terça-feira, olha só. A Olha que legal. trabalho. É, não vai dar nem para pegar uma prainha. A praia de Recife, quando eu fui pro Amphof, eu fiquei com medo de tomar banho lá. Sério? Eu nunca fui, vai ser minha primeira vez em É porque Recife. dizem, não sei, né, que tem tubarão. Então tem essa questão Sério? Ô, aí, louco. o pessoal fica Da com hora. medo. Eu molhei só os pezinhos lá na POF. Eu fiquei olhando de cima, assim, no mirantezinho, e nem chegar perto. Você consegue ter o retorno do seu delegado, Matheus? Tenho sim. Vou perguntar ele aqui agora. Tem alguém da UEP ou da UFPE aqui? Que tem em Recife? Eu posso dizer às pessoas que não votaram ainda? E aqui aparece o e-mail de quem votou e quem não votou. Não, tô perguntando porque eu vou para Recife. Eu queria conhecer a universidade, se tem alguém da Ah, tá. UEPE ou da UFPE. Tem o Rafael, que ele estava mediando as mesas aqui no início do evento. Que legal. Boa. Pronto, ele acaba de votar. Acabou de votar. Votou mesmo. Muita gente também não votou, né? O Vinícius não chegou o e-mail aqui para fazer essa votação. Não chegou seu e-mail? Não. Tu olhou a caixa de spam? Às vezes tá indo pra lá também. É. Tem o spam e tem promoções, né? Show, vou dar uma olhada. Eu vou até ver aqui seu e-mail na relação de delegados. E qualquer coisa a gente faz a troca de e-mail. Não, o colega infelizmente não chegou. Seu e-mail é esse aqui? Vou mandar Esse mesmo. Aqui diz que você votou. Ah, tá. Obrigado, então. Tô confundindo. Nada.
Bom, tivemos 21 eleitores. Vou projetar para não ficar aparecendo o e-mail de vocês na tela, apesar de que eu já cometi essa gafe. Deixa eu só me encontrar aqui no meio de tanta aba. Quando aparecer, me avisem. Oi. Apareceu. Vamos lá. Vou encerrar a votação. E vamos aos resultados. Por unanimidade, não é isso? A gestão Catarina Helena Abiessab está aprovada e eleita. Pronto. Só uma adenda. Eu falei por unanimidade, mas uma pessoa não se pronunciou. Então, foram 20 votos e uma abstenção. Deixa eu parar a gravação para a gente ir pro próximo. Olha, já está finalizando, hein? Mas, por um lado, eu vou sentir saudade de vocês, até o Conef. Mas é bom a gente descansar, né? Pronto. Agora vamos para o manifesto, antes da gente partir para a ata. Quando aparecer, avisem. Apareceu? Apareceu. Eu vou abrir assim, só para vocês verem como é que está a estrutura da capa e tudo mais. Manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia, novembro de 2025. Aqui tem a bandeira do Brasil com algumas representações de filosofias variadas. E tem o corpo. Eu sei que está bem pequenininho aí, mas está estruturado assim. Tá? Depois que a gente construir certinho, a gente vem aqui e reforma para a publicação. Mas para ficar melhor a visualização, eu vou projetar o documento mesmo. A gente vai editando e tudo mais. Apareceu? Apareceu. Quem são as pessoas que gostariam de ler? Eu posso Posso? ler. Vá. Tá, eu começo depois você continua. Deixa eu só dar uns oi na minha tela, um momento. Posso crescer aqui também. Melhorou, né? Melhor, eu consigo dar zoom aqui também, né? Descobrir essa função.
10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, COBREFIL. Manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia. A ser aprovado e publicado no 10º COBREFIL. Nós, estudantes de filosofia nas modalidades presencial e de educação à distância, ED, nos levantamos contra a precarização da educação pública e privada e contra a tentativa histórica de silenciar a filosofia em nosso país. Carregamos a memória de uma filosofia perseguida, retirada dos currículos e reduzida a privilégio de poucos. Mas reafirmamos que a filosofia pertence ao povo e deve estar presente em todas as escolas e universidades, como direito inegociável da juventude. Lutaremos por uma disciplina autônoma, com carga horária garantida em sala de aula, ministrada por professores e professoras da área. Lutaremos para que estudantes de filosofia tenham o orgulho e direito de sonhar, trabalhar com dignidade, com plano de carreira, concurso público e salário justo. Lutaremos para que a filosofia, do ensino básico ao superior, não esteja restrita a cânones europeus ou distantes. Tá com o zoom desfocado. É porque quando vem altera o seu zoom também. Aí tem que refazer. Eu parei aonde? Momento. Tá. Lutaremos para que a filosofia do ensino básico ou superior não esteja restrita a cânones europeus ou distantes da nossa realidade. Queremos a filosofia popular brasileira e latino-americana, que dialogue com as camadas populares e reconheça mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBT, QIAPN+, trabalhadoras como sujeitos de pensamento e de história. Lutaremos lado a lado com os movimentos estudantis, com a classe trabalhadora de professores e professoras, pela revalorização, pela revolução e pela reconstrução da filosofia no Brasil. Revalorização. Desde o século XVI, com a chegada dos jesuítas, a filosofia no Brasil nasceu sob o signo de instabilidade e da dependência. A filosofia daquele período era um privilégio das elites e a instabilidade da filosofia na educação intensificou-se no século XX. Após ser tornada facultativa em 1915, foi sistematicamente desvalorizada. O golpe militar de 1964 representou um dos momentos mais sombrios para o ensino de filosofia. Foi banida dos currículos em 1971 pela Lei de número 5.692 e sua ausência foi preenchida por disciplinas cívicas, como Educação Moral e Cívica, e Organização Social e Política do Brasil, OSPB. A atividade filosófica era uma ameaça ao poder e à ordem vigentes. Nesse período, a perseguição à filosofia foi deliberadamente esvaziada do contexto escolar, desconectada das realidades sociais, algo semelhante aos desmontes recentes da educação. Com a redemocratização no país a partir da década de 1980, reacendeu-se o debate sobre a revalorização e o retorno da filosofia aos currículos. Movimentos de professoras, professores, estudantes e entidades lutaram para reverter a marginalização. O primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Filosofia, NFIL, em 1983, foi significativo na história do movimento estudantil de filosofia, MEFIL, e da filosofia no Brasil, cujo tema era a reintrodução da filosofia no segundo grau. Apesar dos obstáculos e vetos e projetos de lei que visavam sua obrigatoriedade, a resistência contínua garantiu a retomada. Em 2006, a filosofia e a sociologia foram restabelecidas como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio. Finalmente, em 2 de junho de 2008, a Lei de número 11.684 sancionou sua obrigatoriedade. No entanto, essa vitória não durou muito. A reforma do ensino médio, a Lei número 3.415 de 2017 e a implementação da BNCC em 2018 representam um alarmante retrocesso e nova onda de desvalorização. A filosofia foi novamente desmontada e diluída em estudos e prática dentro de áreas de conhecimento, perdendo sua autonomia, sua especificidade, carga horária e espaço concreto no currículo, que compromete ainda hoje a qualidade da educação. Enquanto as escolas públicas sofrem com a precarização e a diluição dos conteúdos humanísticos, sendo direcionadas a uma formação técnica e superficial, muitas escolas privadas continuam a ofertar a disciplina de filosofia, com carga horária e profundidade. O efeito disso beneficia a preparação para os vestibulares e o acesso ao ensino superior. Pode descer um pouco?
Obrigado. Tá? Para estudantes da rede privada, o efeito é mais desigualdades sociais. Contudo, apesar da reforma de 2024 sobre a lei de número 14.945 ter recolocado a filosofia como componente obrigatório da formação geral básica, isso está longe de reparar os desmontes dos últimos anos. A lei e as novas diretrizes curriculares mencionam a filosofia dentro da área das ciências humanas e sociais aplicadas, mas não asseguram sua presença como disciplina autônoma, nem garantem carga horária mínima. Na prática, abre-se espaços para que o seu ensino seja diluído em projetos interdisciplinares ou reduzido conforme a conveniência de cada rede. Além disso, vários estados diminuíram ainda mais a carga horária de filosofia em sala de aula, confirmando que a simples menção legal não se traduz em efetividade. Essa pretensa revalorização não basta. É preciso lutar para que a filosofia seja de modo efetivo vivida nas escolas. Revolução. Quando falamos em revalorização da filosofia, também devemos falar em uma revolução que exige uma organização coletiva e incisiva de estudantes, professoras, professores, movimentos estudantis, movimentos sociais e instituições diversas para exigir a presença obrigatória da filosofia em todos os níveis da educação básica das esferas municipais, estaduais e federais. A revolução pela filosofia é uma luta pela qualidade e pela dignidade da vida das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação. É comum que docentes sem formação específica em filosofia lecionem a disciplina, ou que docentes de filosofia precisem ministrar outras áreas para complementar sua carga horária. Além disso, as condições de trabalho impactam diretamente a sua, com altos índices de burnout, exaustão emocional, estresse e problemas de sono. A sobrecarga de trabalho, turmas superlotadas, baixa remuneração, acúmulo de vínculos trabalhistas e falta de apoio institucional dificultam o ensino de qualidade e desencorajam os jovens estudantes a escolherem a carreira docente em filosofia. Lutemos para que a insegurança profissional, combinada à percepção negativa da sociedade, não crie um ambiente de medo e ansiedade quanto ao futuro e afete a escolha e permanência de jovens na graduação em filosofia. Para os bacharéis, a ausência de políticas claras de inserção profissional e a falta de caminhos estruturados para pesquisa, extensão ou atuação em diferentes setores também geram desmotivação. No caso dos estudantes de modalidade EAD, a situação apresenta desafios específicos e igualmente graves. Muitos ingressam na graduação à distância em busca de oportunidade de formação, já que em seus estados ou cidades não há oferta presencial de filosofia. Esses estudantes têm dificuldade de acesso a bibliotecas físicas ou virtuais, com acervo condizente às necessidades da formação, a eventos estudantis e às instâncias do movimento estudantil, ficando frequentemente isoladas e invisibilizadas. É urgente defender que a graduação em filosofia EAD seja garantida com qualidade, apoio pedagógico efetivo, atividades avaliativas relevantes para a formação do ou da filósofo ou filósofa, incentivo à pesquisa por meio de programas de iniciação científica, integração com a comunidade acadêmica presencial e híbrido, apoio inclusive financeiro para participar de eventos e congressos, programas de bolsas específicas e de permanência, atividades extensionistas, estágios presenciais obrigatórios e respeito ao diploma obtido, sem estigmas e discriminações, tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho. É nesse cenário que se encontra a juventude, que escolhe a filosofia como graduação. Seja na licenciatura, seja no bacharelado, muitos ingressam na universidade movidos pelo desejo de ensinar, de pesquisar e transformar suas vidas, realidades financeiras e a própria sociedade. Mas logo se deparam com a dura realidade: falta de perspectivas profissionais, ausência de concursos públicos, instabilidades políticas educacionais, precarização das condições de trabalho e percepção social negativa sobre a filosofia. Estes são um dos principais motivos para que muitos estudantes entrem no curso como segunda opção ou caminho de transição para outro curso. O efeito disso é a evasão. Ao se depararem com o mercado de trabalho incerto, com contratos temporários ou empregos precários, muitos abandonam o curso, mesmo se identificando. Além disso, os estereótipos sociais continuam a desvalorizar a filosofia. A crença de que a filosofia não gera emprego, que o filósofo não tem lugar no mercado, ou que a filosofia é inútil, influencia decisões de jovens quanto à escolha da graduação. Lutemos
para que tantos jovens não se lutemos para que tantos jovens não se formem e fiquem sem trabalho na área, obrigados a buscar ocupações distantes de sua formação. O que está em jogo não é apenas o futuro individual desses estudantes, mas a própria sobrevivência da filosofia no Brasil. Sem políticas concretas de valorização profissional, concursos regulares, planos de carreira, condições dignas de trabalho e incentivos para bacharéis e licenciados, continuaremos a ver gerações desmotivadas, exaustos e invisibilizadas. Lutemos pela garantia de que graduandos e graduandas de filosofia possam, desde a matrícula na universidade, vislumbrar seu pertencimento à classe trabalhadora com dignidade, estabilidade e reconhecimento. A revolução pela filosofia só terá efeito real quanto aqueles que escolhem esse caminho não carregarem medo nem ansiedade em relação ao futuro. A juventude precisa esperançar. A juventude precisa trabalhar. Reconstrução. Para reconstruir a filosofia no Brasil, devemos articular o processo de decolonizar os currículos e abrir espaço para que estudantes brasileiros pensem a si mesmos, superando a persistente e equivocada ideia de que não existe filosofia do Brasil. O problema reside na própria base de formação intelectual e filosófica em nosso país, tanto no ensino médio quanto nas universidades, o que atrapalha o nosso fazer filosófico. Reconstruir é, nesse sentido, gerar condições para que se produza uma autêntica filosofia do Brasil. Significa buscar uma filosofia que se ocupe com as questões da América Latina e do mundo. Para que essa reconstrução se concretize, o movimento estudantil de filosofia clama que estudantes de graduação atuem com protagonismo para garantir sua presença e voto nos colegiados de curso e nas comissões de reelaboração curricular, tomando para si a tarefa de pensar a sua própria formação. É fundamental assegurar a participação efetiva de estudantes com direito a voz e voto nos conselhos departamentais e colegiados. Defendemos a construção de um currículo decolonial e intercultural em todas as instâncias, que deve prever a inserção sistemática de pensadores negros, indígenas e mulheres nos programas de filosofia. É preciso, portanto, pensar em uma filosofia popular, intercultural, negra, indígena, oriental, uma disciplina que discuta questões de gênero, sexualidade e relações étnico-raciais em todos os currículos brasileiros. A ausência de pensadores afro-brasileiros, indígenas e latino-americanos nos livros didáticos e currículos oficiais tem como causa a colonialidade do saber, que inviabiliza epistemologias e corpos portadores de conhecimento. A lei de número 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino das culturas afro-brasileiras e indígenas nas escolas, está longe de chegar na disciplina de filosofia. Há um longo caminho a percorrer na apropriação qualitativa e sistemática desses conteúdos por parte dos professores, que muitas das vezes não tiveram a formação adequada e não haverá sem uma reconstrução efetiva dos currículos. É urgente para que estudantes de graduação pressionem seus departamentos para a mudança curricular e para que a disciplina de mulheres na filosofia se torne obrigatória e de modo transversal, pois disciplinas optativas não abrem concurso. Para combater a misoginia estrutural e garantir a visibilidade das mulheres na filosofia, o MEFIL clama a inclusão transversal de referências de filósofos em todas as emendas e disciplinas dos cursos de graduação. A disciplina de mulheres na filosofia, ou similar, deve ser tomada obrigatória e não apenas optativa, pois esta última não gera vagas em concursos públicos e não contribui para a abertura do mercado de trabalho para professoras estudiosas de gênero e decolonialidade. Reconstruir não significa destruir a tradição eurocêntrica clássica, mas possibilitar que as instituições de ensino promovam novas formas de filosofar e de se estudar filosofia em um contexto de pluriversalidade e interculturalidade. Trata-se de não apenas de se apropriar do rico legado da história da filosofia ocidental, mas de realizar uma crítica desse mesmo legado. Experiências em escolas já demonstram o engajamento de estudantes em quebrar o paradigma de uma única origem grega da filosofia e incluir pensadores afro-brasileiros e indígenas, bem como filósofos em destaque.
Além disso, os materiais didáticos dos currículos de filosofia são majoritariamente derivados de textos de autores do sexo masculino, brancos e de origem europeia, o que leva a questionamento dos estudantes, como: todos os filósofos são europeus? Não há filósofos brasileiros? E onde estão as mulheres filósofas? Lutemos para que nossas respostas não sejam um silêncio. Reconstruir é, portanto, um ato coletivo esperançoso. Lutemos no enfrentamento da tempestade neoconservadora. A filosofia não pode sucumbir ao conservadorismo. A inclusão dessas discussões nos currículos enfrenta a resistência ativa de docentes e movimentos que buscam silenciar debates sobre decolonialidade, gênero e sexualidade, reduzindo a ideologia de gênero, impondo uma ordem binária e heteronormativa. O currículo, já produzido por discursos generalizados e heteronormativos, precisa ser um espaço de resistência e de debate científico. Reconstruir a filosofia no Brasil significa também garantir que a modalidade de educação à distância, EAD, seja parte legítima da democratização ao acesso ao conhecimento filosófico. É necessário assegurar que estudantes de EAD tenham direito a bibliotecas amplas, tutoria de qualidade, inserção em congressos, encontros e grupos de pesquisas, bem como participação nos coletivos estudantis e no movimento estudantil de filosofia. A defesa da filosofia como campo emancipador deve reconhecer que a modalidade EAD é muitas vezes a única chance de acesso para estudantes de classe trabalhadora. Pessoas que gestam, mãe solo, pessoas que vivem em periferias, zonas rurais ou em cidades sem universidades presenciais. Portanto, lutar pela filosofia também é lutar pelo fortalecimento e pela dignidade da formação em filosofia na EAD, combatendo a precarização e garantindo igualdade de condições em relação ao ensino presencial. Além disso, é fundamental compreender que a democratização real da educação filosófica passa também pela luta contra a lógica excludente da escala 6x1, que submete trabalhadores e trabalhadoras a jornadas desumanas, impedindo o acesso ao estudo e à vida acadêmica. Garantir o direito à filosofia implica defender tempo livre e condições materiais para estudar, pensar e produzir conhecimento. Do mesmo modo, é urgente reivindicar a construção e a interiorização de universidades públicas em todas as regiões do Brasil, especialmente nas periferias, no campo e nas pequenas cidades, assegurando que o ensino superior presencial não seja privilégio das grandes capitais. Sejamos resistência contra os silêncios coloniais, que nossa voz seja contra as opressões. A filosofia vive na luta, e na luta permanecerá enquanto houver quem sonhe, quem organize e quem resista. É tempo de lutar, de desnaturalizar, de problematizar e de transformar. Estudantes de filosofia da América Latina, univos. Assinam este manifesto, Centro Acadêmico de Filosofia, Manfredo Oliveira, CAFEMO, UFC, Centro Acadêmico Tales de Mileto, CAFIU-UESC, Centro Acadêmico de Filosofia, Hernani Maria Fiore, CAFIU-UNB, Centro Acadêmico de Filosofia, Vezes do Movimento, CAFIU-FAO, Vezes ou Vozes? Centro Acadêmico de Filosofia, Lélia Gonzalez, CAFIU, UEPB, Centro Acadêmico de Filosofia Livre, CAFIU, UFES, Centro Acadêmico de Filosofia, UFES, CAFIU, UFES, Centro Acadêmico de Filosofia, UFPA, CAFIU, UFPA, Centro Acadêmico de Filosofia da UFMA, CAFIU, UFMA, Centro Acadêmico de Filosofia, Luxemburgo Gonzalez, UFRA, CAFIU, UFRA, CAFIU Unifap, Campos Santana, Diretório Acadêmico de Filosofia Raiz Viva, da FIU, UFES, Associação Atlética Acadêmica de Filosofia Corvos, AAF, UFES, Associação Acadêmica Filosofense de Esportes, a AFFE UFES, Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, ABFIO, Associação de Professores e Professoras de Filosofia e Filósofos e Filósofas do Estado de São Paulo, a Profesp, Associação Brasileira de Filosofia, Associação de Professores e Professoras de Filosofia, Filósofos e Filósofos do Brasil,
a Profib, Frente Livre Tobias Barreto, UFES, Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia, Genefil e Coletivo Quilombo. Pessoal, alguém levantou a mão? Pode falar. Oi, Matheus, obrigado pela leitura. Vinícius, será que a gente pode fazer uma pequena alteração no Café Unifap Campo Santana? Será que a gente Pode sim, poderia vocês deixar têm acesso lá. dessa Vocês maneira podem que eu falar acabei de postar? agora? Ah, tá. Então, era justamente isso que eu queria, era o complemento, né, do que essa sigla aqui significa. Isso, foi erro meu mesmo. Obrigado, viu? Mas a gente iria perguntar antes da publicação. Pronto. Vamos lá. Podem falar. A Laura levantou a mão. Oi, Vinícius, só comentar que teve um parágrafo ali que era alguma coisa que é urgente para que os estudantes pressionem. Eu acredito que seja é urgente que estudantes pressionem. É o início de um parágrafo. Eu acho que é só, assim, quando eu li, isso me chamou, assim. Ah, Aí, é urgente exatamente. que... Exato, é. Eu acho que é urgente que estudantes de graduação pressionem, exatamente. Pronto. Só foi essa observação? Eu li 1h30 da manhã até umas 3 da manhã, foi tranquilo. Só isso que eu acho que deixa eu passar. Pronto, perfeito. A gente pode entrar em diálogo, debate, antes de votar a aprovação, né? Por aclamação. Alguém mais levantou a mão? Não podemos votar, né? Acho que o texto está bem coeso, coerente e tudo, e praticamente tudo que nós discutimos aqui, né? Centro acadêmico. É para acrescentar ou para reformular, Gabriel? Agradecer, gente, a Gabriel. Gabriel formatou direitinho aqui o documento, plano de ação também. Obrigado, viu, Gabriel? Agradecer a Laura também, que trabalhou de madrugada para estar acrescentando aqui nesse diálogo. Parabéns, Laura. Tamo junto. O centro acadêmico da Leila Gonzalez, eu ouvi Leila Gonzalez aqui. São dois, é? Tem um Lélia Gonzalez e um Luxemburgo Gonzalez. A Luxemburgo está aqui, né? Tem um Então, Lélia Gonzalez, mas é da UEPB. E tem outro que é da UEMA. Vamos acrescentar o EMA aqui. Centro Acadêmico de Filosofia, Leila Gonzalez, CAFIL, UEMA. Antes da publicação, os centros acadêmicos ainda podem estar assinando, né, esse manifesto. Vamos só fazer algo que já é de costume, é a aprovação, né? Então, delegados e delegadas que aprovam o manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia, por gentileza, levantem as mãos. Mantenham levantadas. Podem abaixar. Carolina. O voto contrário, delegados e delegadas que desaprovam o manifesto estudantil do Movimento de Filosofia, por gentileza, levantem as mãos. Aqueles que se abstêm, levantem as mãos. Declaramos aprovado o manifesto do Movimento Estudantil de Filosofia a ser publicado
e amplamente divulgado no nosso departamento e na sociedade civil e movimento estudantis. Eu acho que vai acabar bem antes do previsto lá, né? A programação. Tem que olhar a programação, que eu me esqueço das pautas. Agora acho que é a ata, né? A ata de fundação e a ata de posse. Quem é o voluntário? Eu gostaria que o Gabriel lesse a ata, se ele estiver aqui. Tá aqui, Gabriel? Ou não, outra pessoa. Eu posso ler a ata de fundação e a outra pessoa ler a ata de posse. Pode ser assim? Beleza. Pronto, vou pegar a ata Deixa eu ler aqui. logo a de fundação, aí tu lê a de posse. Ler a de posse? Tá bom. Deixa eu só procurar onde é que tá essa ata. Já encontrei. Tem algumas coisas que a gente vai precisar construir juntos. Conseguem ver? Já, sim. Tá ótimo. Ata de fundação da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, FENEFIL. Aos 28 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 19 horas, teve início de forma virtual o 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, COBREFIL, de caráter extraordinário de fundação, convocado nacionalmente e realizado no período de 28 de outubro a 1 de novembro de 2025, com acesso remoto e registro eletrônico de participantes. O 10º Cobrefil foi aberto pelo estudante Vinícius Lima Santos Coimbra, que convidou Francisco Cláudio Fararias Xavier Filho para secretariar os trabalhos. Ambos assumiram a mesa e declararam oficialmente instalado o Congresso de Fundação da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, o FENEFIL. Constatado o quórum deliberativo de delegações credenciadas, representando os centros e diretórios acadêmicos e cursos de filosofia de diferentes regiões do país, passou-se a ordem do dia 31 de outubro de 2025, deliberação sobre a fundação da entidade, fixação da sede administrativa e foro aprovação do Estatuto Social. Após leitura e debate, foi aprovada por unanimidade a fundação da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, FENEFIL, pessoa jurídica de direito privado de caráter civil sem fins lucrativos, com duração de tempo indeterminado, autonomia política, administrativa, financeira e disciplinar, e foro na comarca de São Cristóvão, estado de Sergipe. Na sequência, foi submetido à plenária e aprovado o Estatuto Social que estrutura e regulamenta a FENEFIL, o qual passa a integrar esta ata como anexo único, datado de 31 de outubro de 2025, instituindo oficialmente a entidade. No dia 1º de novembro de 2025, aconteceram as seguintes deliberações: eleição e posse da primeira executiva nacional da FENEFIL, outras deliberações correlatas à constituição da pessoa jurídica. Conforme o estatuto aprovado, ficou estabelecida a sede administrativa na sala 4 do Diretório Central dos Estudantes, DCE, na cidade universitária Professor José Aloísio de Campos, Avenida Marcelo Deda Chagas, sem número, bairro
Elze, São Cristóvão, Sergipe, CEP 49 107/230. Em seguida, procedeu-se à eleição e posse da primeira diretoria nacional e coordenações eleitas por maioria simples das delegações credenciadas, com mandato até o próximo Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, COBREFIL, conforme as disposições transitórias do Estatuto. A gestão eleita, denominada Gestão Catarina Helena Abiessab, em homenagem a estudante de filosofia da USP assassinada pela repressão em 1968, foi proclamada e empossada na última sessão do 10º COBREFIL, passando a responder pela representação legal e administrativa da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia. O Congresso deliberou ainda que esta ata, acompanhada da lista de presença e do Estatuto Social aprovado, seja registrada em cartório de registro civil de pessoas jurídicas para fins de constituição legal da entidade e posterior inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, junto à Receita Federal do Brasil. Nada mais havendo tratar, foi encerrada o Congresso de Fundação da FENEFIL às 18 horas, sendo lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, é assinada pelo presidente e pelo secretário do 10º COBREFIL, bem como pelas entidades fundadoras e delegados presentes, cujos nomes, qualificações e assinaturas constam na lista de presença anexa. São Cristóvão, Sergipe, 31 de outubro de 2025. Agora a gente vai tentar ver o que é que podemos construir nessa ata, né? Alguém levantou a mão? Agora não. A gente vai precisar coletar a assinatura, né, de pessoas para fazer esse registro no cartório. Precisamos anexar o Estatuto Social, ajeitar as configurações de datas. As datas ali, tem data que está por extenso, tem data que está em números. E a lista de presença com qualificação e assinatura dos fundadores e delegados credenciados. Mas, assim, não sei se a gente precisa consultar um advogado antes, né? Porque, assim, a gente vai submeter um advogado. Mas eu não sei se realmente precisa essa qualificação de fundadores e delegados na ata, se alguém entender aí de direito. Mas, de qualquer forma, a gente vai providenciando essas questões lá no Google Sala de Aula, né? E deixar tudo pronto até o próximo CONEF. Se a gente conseguir antes, beleza, a gente já entra o processo de registro. Se não conseguir, a gente vai construindo, coletando as assinaturas, né, que é necessária. Outra pessoa gostaria de ler a ata de posse? Eu Vinícius, posso. eu posso ler. Ah, o Gabriel vai ler. Valeu, Gabriel. Ora. Ata de posse da Executiva Nacional da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, FENEFIL. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2025, às 15h55 da tarde, deu-se início de forma virtual à sessão solene de posse da Diretoria Nacional e coordenações regionais e temáticas da Federação Nacional de Estudantes de Filosofia, eleitas durante o 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, COBREFIL, realizado entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro de 2025, em ambiente digital, com representação de estudantes e entidades estudantis de curso de filosofia de todo o país. Não tem onde tem ambiente digital, tu colocaria entre aspas Google Meet, para deixar explícito. Gabriel, eu preciso do seu nome aqui, viu? Aonde? Aqui onde estou. Você que está lendo a ata de posse, você é praticamente o presidente da sessão. Beleza.
Coloca aí Gabriel Leal dos Santos. Dos Santos? Isso. A sessão foi presidida por Gabriel Leal dos Santos, que convidou Pode ser o nome da Carolina aqui? Ou outra pessoa? O quê? Pode botar Pra ser- Carolina de Souza da Silva. Souza com Z. Vamos ver? Isso. que convidou Carolina de Souza da Silva para secretariar os trabalhos. Aberta a solenidade, foi verificada a regularidade do processo eleitoral, realizado Não em teve processo conformidade. eleitoral, que a gente vai ter que mudar. O processo. Qual processo a gente pode colocar? Foi verificada a regularidade do processo, realizado em conformidade com o Estatuto da FNFIL, aprovado no dia 31 de outubro de 2025 e anexo à ata de fundação registrada. Em seguida, o presidente da sessão proclamou o resultado oficial da eleição, declarando eleita e empossada a primeira diretoria nacional e coordenações da FNFIL, denominada Gestão Catarina Helena AB EPSA, com mandato até o próximo Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia Cobrefil, conforme o artigo 80 das disposições transitórias do Estatuto. A Executiva Nacional ficam assim constituídas. Aí tem os endereços. A gente vai precisar de alguns, acredito que endereço não, mas CPF, profissão, Estado Civil, mas não vamos colocar aqui agora, que também não solicitei CPF, mas acredito que a gente vai precisar estar cedendo esses dados, mas depois de um advogado estar consultando isso aqui. Então, tem os dados nossos aqui, o simples mesmo de dados de matrícula, né? Tem a universidade, tem um campo para a gente assinar, mas a assinatura pode ser embaixo, né? Então, tá passando na tela aqui o nome, a matrícula, a universidade. Ô, Vinícius, essa assinatura pode ser digital, pelo Gov? É o GOV. Ah, beleza. Pronto, tem o nome de todos, alguns cargos estão desocupados. Aí o Gabriel continua a leitura. A Laura levantou a mão. Pode falar, Laura. Oi, Vinícius, só checar aí sobre a questão de como vai ficar a universidade, se vai ser tudo letra maiúscula e tal, para manter um padrão. Sim, sim. Aí a gente pode estar formatizando, acho que tem que ser parágrafo único, não sei. Aí eu tenho que consultar uma pessoa que saiba como é que o cartório deve receber isso, entendeu? O importante é a gente saber o conteúdo que vai estar sendo apresentado. Ok, beleza. A ação a gente faz. Logo após a leitura da nominata, as pessoas eleitas declararam aceitar os cargos para os quais foram escolhidas, comprometendo-se a cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da Federação, as deliberações do Congresso e os princípios éticos e democráticos que regem o movimento estudantil de filosofia. A plenária registrou, ainda tem que preencher essa parte. Quantos votos? Foi 20, né? A plenária registrou 20 votos. Foram. Isso. Ah, certo. 20 votos. E eu acho que aqui seria 20 votos a favor, não? Isso, que o total foi 21. 20 a favor e uma abstenção. 20 votos a favor e uma Acho que não abstenção. precisa, não.
Essa parte do texto acho que não precisa, né? É homenagem, já está repetindo já o que tem lá em cima. O que vocês acham? Pode Pode tirar, continuar, né? Fica Gabriel. mais enxuto. É. Ficou deliberado que esta ata de posse será anexada à ata de fundação e ao Estatuto Social, compondo o processo de registro da entidade no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, competente e servindo para instruir a solicitação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, junto à Receita Federal do Brasil. Nada mais havendo, o presidente da sessão encerrou os trabalhos o hora de agora, depois. Você, né? Não, aí não é para colocar o horário? Ah, sim. Nada mais havendo, o presidente da sessão encerrou os trabalhos às 16h03 da tarde, sendo lavrada a presente ata de posse, que, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelo Esqueci o nome. De Souza da Silva. É. Pronto. assinada por mim, Carolina de Souza da Silva, e pelo presidente da sessão, bem como pelos membros da diretoria nacional e coordenações ora empossados. São Cristóvão, Sergipe, 1º de novembro de 2025. Aqui a gente posteriormente coloca a assinatura. Tá bom? Aí a gente faz isso nos bastidores. Se tiver algo para resolver, a gente resolve até dezembro. Tá bom? É isso, pessoal. A gente chegou ao fim do nosso cobrefil. Não temos mais pauta, só o que ocorrer. O que ocorrer vai ser o Enefil agora no do dia 11 ao dia 14, vai ser de forma híbrida, mas a sede é a Universidade Federal de Tocantins, sendo organizada pelo Centro Acadêmico de Filosofia da UFT. Tá bom, gente? E é isso, tenham um bom feriado, um bom final de semana. Espero que essa formação tenha valido e que a gente leve para a vida, que a gente construa o movimento estudantil a partir de agora, esse movimento dentro da FENEFIL. É isso. Obrigada, Vinícius. Obrigada, pessoal. Foi uma semana muito rica, muito boa. Vamos construir aí o movimento estudantil de filosofia. Tchau, gente. Prazer. Valeu. Beijo, bom descanso e até mais.